A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Deixa eu mostrar para você esse livro aqui, o que a Bíblia realmente ensina, o material didático em que a Testemunha de Jeová utiliza para evangelizar. Juntamente com essa Bíblia aqui também, ó, Bíblia Sagrada, tradução Novo Mundo, que é a Bíblia o qual eles estudam e que eles também distribuem para fazer os seus evangelismo. Tudo que eu vou falar você vai encontrar aqui nesse livro e também aqui nessa Bíblia, juntamente com outros erros de interpretação bíblica, de tradução, outros erros, outras heresias. Mas hoje eu gostaria de falar apenas 4 heresias das Testemunhas de Jeová. Tem muitos erros doutrinários das Testemunhas de Jeová, mas hoje eu gostaria de falar apenas 4. A primeira é que Jesus não é Deus para a Testemunha de Jeová. Em vídeos anteriores nós comentamos que a forma em que vem Jesus é uma visão distorcida em que as seitas têm sobre a pessoa de Jesus. Nessa Bíblia aqui, eu vou abrir o texto no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1. Diz assim: No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. Ou seja, a palavra, Jesus, o verbo, era um Deus. Logo, se Jesus era um Deus, diferente de Jeová, então as testemunhas de Jeová são politeístas. Isso vai contra o que o profeta Isaías mencionou e que também a Testemunha de Jeová tem na sua Bíblia. No livro de Isaías, capítulo 44, versículo 6, diz assim: Assim diz Jeová, o Rei de Israel, e seu resgatador, Jeová dos exércitos: Sou o primeiro e sou o último. Além de mim, não há Deus. Observou que a tradução Novo Mundo, ela se contradiz no que diz respeito à divindade de Jesus e Jeová? Porque no Evangelho de João, Jesus é um Deus e em Isaías, Jeová é um Deus único e fora ele não há outro. Como é que a gente pode entender isso à luz da Bíblia? Evangelho de João, capítulo 1. Vou abrir a Bíblia agora, na tradução Almeida, revista e corrigida. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o mesmo Deus. O Verbo estava com Deus, por ser uma pessoa diferente, por ser outra pessoa, e o Verbo era Deus, sendo, assim, a mesma pessoa. Logo, eu atento com você para o que o livro de Isaías, no capítulo 44, verso 6, onde a Bíblia vai dizer que Jeová é o único Deus, e atento, faço uma ligação desse texto com o texto de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 17, diz assim: E eu, quando vim, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Isaías, capítulo 44, verso 6, diz que Deus, Jeová, é o primeiro e o último. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, fala que Jesus é o primeiro e o último. Isso está em pleno acordo com o que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai? Versículo 10. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu as digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz esta obra. Jesus e Deus
são as mesmas pessoas, como está registrado na carta de João, a primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 7. Diz assim: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Provando assim que Jesus e Jeová são as mesmas pessoas, mas também são pessoas, são seres individuais. E isso foge à nossa compreensão. Jesus, quando esteve na terra, foi 100% homem, mas também foi 100% Deus. Para falar sobre a divindade de Jesus, em Colossenses capítulo 1, versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, mostrando Jesus como o construtor do universo. Assim como em Gênesis capítulo 1, o texto sagrado vai dizer que Jeová criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Colossenses fala que Jesus criou o mundo e tudo que nele há. No Evangelho de João, no capítulo 1, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, mostrando assim toda a sua divindade. No livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6, nós vamos encontrar o profeta falando sobre Jesus da seguinte forma: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Um outro erro que a Testemunha de Jeová comete grave, um erro teológico e doutrinário muito grave, é de acreditar que Jesus ressuscitou em espírito. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Porque Jesus ressuscitou em seu corpo físico. O Evangelho de João também vai nos falar sobre esse relato histórico. No seu capítulo 20, versículo 27, vai nos dizer da seguinte forma: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Mostrando que o corpo de Jesus foi o mesmo corpo que foi pendurado naquela cruz, porque as marcas dos cravos ainda estavam naquele corpo. Caso Jesus tivesse ressuscitado em espírito e estivesse mostrando as suas feridas para Tomé, isso faria de Jesus o mentiroso. E a Bíblia diz que na boca de Jesus não se achou engano. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, quando o apóstolo Paulo ressalta a importância de crermos na ressurreição corpórea de Jesus, ele diz que se nós não acreditarmos na ressurreição de Jesus, é vão a nossa fé. Mas a Bíblia nos fala no capítulo 15 de Coríntios, versículo 51, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Jesus ressuscitou em corpo, em matéria, mas seu corpo passou por alguma transformação, porque na condição humana de Jesus, Jesus não podia atravessar portas e paredes. Mas após a ressurreição, ele adentra o cenáculo, onde os discípulos estavam, e a porta estava fechada. Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Ou seja, observe que na ressurreição
os corpos das pessoas que morreram, embora estejam no mar, embora estejam na terra, ou aonde estiverem, haverão de ressurgir. E o profeta Daniel fala que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Jesus não ressuscitou em espírito, assim como também nós não haveremos de ressuscitar em espírito, mas o nosso corpo será transformado para vivermos uma eternidade com Deus ou uma eternidade em tormento eterno. Um terceiro erro das testemunhas de Jeová é que os mortos terão uma segunda chance, contradizendo assim o que Hebreus capítulo 9, versículo 27 vai nos falar. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, mostrando que, após a morte, nós seremos julgados por aquilo que nós fizemos enquanto estávamos vivos. No livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8, portanto, como diz o Espírito Santo, versículo 7, se ouvires hoje a sua voz, não endurecerás o vosso coração como na provação, no dia da tentação, no deserto. O apóstolo Paulo aqui ressalta, possivelmente o apóstolo Paulo, ressalta que o tempo que nós temos para aceitarmos Jesus é o dia chamado hoje, porque o amanhã não nos pertence e nós não teremos uma segunda chance após a morte. Nas passagens de Lucas 12 e Lucas 16, a Bíblia nos enfatiza que nós só temos a chance de sermos salvos enquanto nós estivermos vivos. Uma quarta falsa doutrina, uma heresia das testemunhas de Jeová, eles acreditam que a alma será aniquilada, que a alma não queima eternamente. Para isso, eles se apegam a algum texto ou outro e isolam estes versículos, como por exemplo Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, Salmos 145, versículo 20 e Lucas 17, 27. Bom, se nós pensarmos que depois da morte teremos uma segunda chance e respondendo negativamente a essa segunda chance, nossa alma será aniquilada, será queimada, então não existe necessidade de nós aceitarmos Jesus. Essa é a história que o diabo quer que você acredite, porque Satanás quer que você viva eternamente com ele, em tormento, em castigo eterno. Daniel 12 diz da seguinte forma: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 48, vai nos dizer da seguinte forma: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Apocalipse, capítulo 14, versículo 11, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a imagem, que a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome, mostrando que o juízo de Deus é eterno, tanto para os salvos quanto para os condenados. É um engano muito grande acreditar que as almas daqueles que são ímpios serão aniquiladas. Bom, meus irmãos, essas são as 4 doutrinas que eu falei sobre as testemunhas de Jeová. Espero que tenha ficado claro.